O carro percorria a estrada de terra que levava à fazenda dos Alves, cercada por árvores altas e o perfume de mato úmido depois da chuva da tarde. Clara apertou o volante, tentando conter a ansiedade. Era fim de ano e a tradicional reunião da família, que sempre prometia calor humano e risadas, também carregava aquele peso de lembranças e segredos que ninguém ousava mencionar. Mal posso esperar para ver todos, murmurou, mais para si mesma do que para o marido, Ricardo, que dirigia ao seu lado. Ele lançou-lhe um olhar distraído, concentrado na estrada. Clara sabia que ele sentia a mesma mistura de expectativa e tensão. Afinal, aquela não seria uma simples festa de família. Ao entrarem na propriedade, a fazenda se revelou exatamente como ela lembrava. A casa principal, com janelas amplas e varandas de madeira, reluzia sob a luz do entardecer. No celeiro, o cheiro de feno se misturava à fumaça da lenha acesa. A equipe da fazenda preparava as últimas decorações: guirlandas de flores secas, velas e lanternas espalhadas pelo quintal, prometendo uma noite mágica. No hall de entrada, Clara encontrou sua tia Helena, uma mulher elegante, mas de olhar cortante, que sempre parecia julgar cada gesto da família. Ela foi a primeira a cumprimentá-la, com um abraço que misturava afeto e algo mais gelado. "Clara, que bom que veio!" disse, e antes que pudesse completar, já havia se afastado para receber outros parentes. Outros rostos conhecidos surgiam um a um, primos que ela não via há anos, a avó que parecia sempre saber mais do que falava, e o irmão de Ricardo, Gabriel, cujo sorriso carregava uma energia quase provocadora, suficiente para fazer qualquer olhar desviar por um instante. Clara sentiu um arrepio. Sabia que aquela presença prometia alguma tensão, mas também uma centelha de algo que não podia nomear. Enquanto os convidados se acomodavam, Clara notou sutilmente os olhares entre alguns familiares, ciúmes, antigas rivalidades e até um tipo de cumplicidade suspeita. Cada canto da casa parecia guardar histórias não contadas, prontas para vir à tona naquela noite. E mesmo sem perceber, a atmosfera da fazenda começava a mudar. O riso leve das boas-vindas escondia algo mais sombrio, um pressentimento que só cresceria nas próximas horas. No jardim iluminado por lanternas, Clara e Ricardo se juntaram aos outros brindando a chegada do fim de ano. Entre uma conversa e outra, alguém comentou sobre a tradição da família Alves de sempre guardar um segredo antes da meia-noite, e isso fez Clara lembrar de uma antiga promessa feita por ela mesma: manter distância de conflitos antigos, mas observar atentamente cada gesto. Enquanto isso, do outro lado da varanda, a música suave preenchia o ar, e Clara percebeu algo curioso. Cada detalhe da festa parecia planejado para revelar mais do que apenas alegria. Pequenos olhares, gestos contidos e risadas que escondiam tensão. Ela suspirou, tentando se convencer de que era apenas ansiedade, mas uma sensação de alerta crescia, como se a noite reservasse algo que ninguém estava preparado para enfrentar. Entre conversas e risadas, Clara lembrou-se de seu canal no YouTube, onde compartilhava histórias de vida, meditações e reflexões sobre sentimentos e relacionamentos. Um pensamento rápido passou por sua mente. Talvez isso também mereça ser contado, mas do jeito certo. Um lembrete sutil de que nem tudo na vida se revela de imediato, e que algumas verdades aparecem quando menos esperamos. E assim, a festa começava, com risos, música, brindes e aquela sensação latente de que algo estava prestes a acontecer. O fim de ano chegava à fazenda dos Alves, mas ninguém imaginava que entre as luzes cintilantes e as taças erguidas, uma sombra aguardava silenciosa, prestes a transformar aquela noite em algo inesquecível. A noite já havia caído sobre a fazenda e as lanternas espalhadas pelos jardins transformavam o espaço em um cenário quase mágico.
O som de risadas e taças tilintando enchia o ar, mas, para Clara, a atmosfera parecia cada vez mais carregada de segredos. Ela sempre acreditou que encontros de família eram como histórias que mereciam ser contadas, algumas belas, outras dolorosas, mas todas reveladoras. Talvez fosse esse o motivo pelo qual ela mantinha seu canal Café e Romance, para dar voz a sentimentos que muitos escondiam. E mal sabia ela que naquela noite viveria uma história que poderia muito bem ser contada ali. Clara circulava entre os convidados, observando cada detalhe. Notou o olhar prolongado de sua tia Helena para o marido Ricardo, como se houvesse uma lembrança antiga e mal resolvida entre os dois. Também percebeu a troca de risos discretos entre o primo Augusto e a jovem Ana, esposa de um dos empregados da fazenda. Um flerte proibido, perigoso, mas impossível de ignorar. Na varanda, Gabriel, o irmão de Ricardo, acenou para ela com aquele sorriso provocador. Clara hesitou, mas decidiu se aproximar. Achei que você não viria, disse ele, oferecendo-lhe uma taça de vinho. Não poderia faltar, respondeu Clara, tentando soar indiferente. O olhar dele se prolongou além do aceitável. Havia ali uma tensão silenciosa, como se Gabriel quisesse dizer algo, mas preferisse deixar nas entrelinhas. Clara desviou o olhar, consciente de que aquele momento não passara desapercebido por Ricardo, que observava de longe. Dentro da casa, a avó, sempre sábia e enigmática, reuniu alguns membros mais próximos e começou a falar sobre a importância da união da família e da tradição de guardar ou revelar um segredo antes da virada do ano. Era uma prática antiga que poucos levavam a sério, mas que, de alguma forma, sempre desencadeava pequenas tempestades. Não se constrói o futuro escondendo o passado, disse ela em tom solene. O silêncio tomou conta da sala por um instante. Cada um parecia guardar dentro de si uma verdade que poderia destruir relações, mas também libertar. Foi quando Helena, a tia, quebrou o clima com uma frase carregada de veneno. Alguns segredos deveriam permanecer enterrados, não é, Ricardo? Clara sentiu o estômago revirar. O tom dela era direto demais para ser apenas um comentário inocente. O marido respirou fundo, desviou o olhar, mas não respondeu. Clara percebeu então que algo estava prestes a vir à tona, algo que poderia mudar a maneira como via o homem com o que vivia. Enquanto a música voltava a encher o ambiente, Augusto desapareceu com Ana para os fundos do celeiro. Clara, que procurava ar fresco, acabou passando próxima e ouviu sussurros abafados, risadas cúmplices e o som inconfundível de um beijo proibido. Ela apressou o passo, temendo ser notada, mas aquela cena não saía da sua mente. De volta ao salão, os brindes recomeçaram, mas a tensão estava estampada em cada olhar. Gabriel aproximou-se outra vez e, num tom baixo, quase inaudível, disse ao ouvido de Clara: "Esta noite vai mudar tudo." Clara estremeceu. Não sabia se era apenas um comentário sobre a festa ou uma premonição de algo muito mais grave. Naquele momento, teve certeza de que cada segredo carregado por aquela família, traições, ressentimentos, desejos escondidos, estava prestes a se chocar de forma violenta, transformando a celebração em uma noite que ninguém jamais esqueceria. O relógio na sala principal marcava poucos minutos para meia-noite. A festa já tinha chegado ao auge. Risadas altas, música vibrante e o tilintar constante das taças de champanhe. Clara observava tudo da distância, tentando absorver cada detalhe. A tensão que sentia desde a chegada à fazenda não tinha diminuído. Pelo contrário, parecia se intensificar a cada sorriso forçado, cada olhar carregado de intenções ocultas. Ricardo estava ao lado dela,
com o braço levemente apoiado na cintura de Clara, mas seus olhos, atentos e sombrios, seguiam cada movimento da família. Gabriel, com seu jeito provocador, mantinha-se próximo da varanda, observando de forma inquieta, e parecia esperar algo que ninguém mais conseguia perceber. Do outro lado do salão, Helena conversava com Augusto, o primo, com risadas discretas, mas cheias de sarcasmo. Clara percebeu a tensão no ar e pensou que todos ali estavam prestes a explodir com algum tipo de revelação. A contagem regressiva para a virada de ano começou, e os convidados se aproximaram do centro da sala, segurando suas taças, prontos para brindar. 10, 9, 8! A voz do avô ecoava pelo salão. Clara sentiu o coração acelerar. Naquele instante, percebeu uma movimentação suspeita perto da porta do escritório, onde alguns documentos importantes da família estavam guardados. Uma sombra se deslocava silenciosa, quase imperceptível, mas suficiente para despertar seu instinto. Ela tentou alertar Ricardo, mas ele estava distraído com o brinde iminente. 3, 2, 1! Feliz Ano Novo! Gritaram todos, erguidos em um brinde, e a explosão de fogos na fazenda iluminou o céu. E então veio o grito, um som cortante que atravessou a música, o riso e o tilintar das taças de champanhe. Clara se virou rapidamente e viu algo que congelou seu sangue. Helena estava caída no chão, e um líquido escuro se espalhava sob o corpo dela, manchando o tapete luxuoso da sala. O silêncio tomou conta da festa por segundos que pareciam eternos. — O que aconteceu? Alguém gritou, enquanto outros corriam em direção à cena. Ricardo agarrou a mão de Clara com força, puxando-a para trás, enquanto Gabriel avançava, tentando controlar a situação. A avó de Clara, com o olhar profundo e implacável, se aproximou de Helena, mas já era tarde demais para qualquer socorro imediato. Alguém fez isso? Choramingou Ana, a jovem do celeiro, que tinha testemunhado parte da cena à distância. Clara sentiu um frio percorrer a espinha. Tudo o que ela suspeitava sobre os segredos da família parecia ganhar forma naquele instante. O assassinato não era apenas um acidente ou um ato impulsivo. Havia planejamento, intenção e provavelmente muitos motivos entre os que estavam presentes. Enquanto os convidados se aglomeravam, acusando, tentando compreender, Clara percebeu o olhar de Gabriel se encontrar com o dela. Havia medo, mas também algo mais. A consciência de que aquela noite mudaria a todos ali. Nenhum segredo continuaria escondido. Nenhuma relação permaneceria intacta. O caos tomou conta da festa. Alguns familiares tentavam acalmar os presentes, outros procuravam o telefone para chamar a polícia. Clara segurou a mão de Ricardo com força, sussurrando para que ficassem juntos, enquanto o peso da tragédia se instalava definitivamente na fazenda dos Alves. No meio de gritos, lágrimas e murmúrios, uma certeza invadia a mente de Clara. Aquela virada de ano não seria lembrada pelos fogos, pelos brindes ou pelas risadas, mas pelo assassinato que transformara uma noite de festa em um pesadelo que ninguém poderia prever. O som distante das sirenes se aproximava, misturando-se aos murmúrios apreensivos que agora preenchiam a fazenda. Cada canto parecia guardar olhares desconfiados e sussurros contidos. Clara sentia o coração acelerado, mas mantinha a calma. Sabia que aquele era o momento de observar, de perceber cada gesto, cada hesitação. Os segredos que rondavam a família estavam prestes a se chocar de frente com a verdade. Ricardo manteve-se junto a Clara, tentando transmitir segurança, mas os olhos dele não conseguiam esconder a tensão. A sala, antes cheia de risos e música, agora se transformava em um tribunal improvisado.
Todos olhavam para todos, tentando descobrir quem poderia ter cometido aquele crime. Quem poderia fazer isso com Helena? Perguntou Augusto com a voz trêmula, enquanto olhava ao redor, claramente tentando afastar qualquer suspeita de si mesmo. Ana, a jovem do celeiro, começou a chorar discretamente, abraçando-se a uma das primas. Mas havia algo em seu olhar que não passava despercebido para Clara. Uma mistura de medo e culpa, como se soubesse mais do que dizia. Gabriel aproximou-se de Clara, mas desta vez seu sorriso provocador desaparecera, substituído por uma expressão grave. Essa noite vai mudar tudo, repetiu agora com mais urgência, e precisamos descobrir a verdade antes que algo pior aconteça. Clara respirou fundo. Cada detalhe daquela família parecia conectado. Rivalidades antigas, disputas por herança, romances secretos e pequenas vinganças guardadas por anos. A suspeita pairava sobre todos. Cada gesto, cada palavra mal pronunciada era agora motivo para questionamento. A avó, sempre firme e observadora, tomou a frente. Precisamos manter a calma. Ninguém sai da casa até a polícia chegar, e todos devem cooperar. Sua voz carregava autoridade, mas também um peso de quem sabia mais do que mostrava. Enquanto a tensão crescia, pequenos conflitos começaram a emergir. Ricardo foi abordado por seu primo, que insinuou que ele tinha motivos escondidos para desentendimentos com Helena. Augusto foi acusado por Ana de guardar ressentimentos antigos. Até Clara sentiu olhares suspeitos pousarem sobre si, como se a morte tivesse criado uma atmosfera de desconfiança generalizada. Entre sussurros e acusações, a verdade começou a se fragmentar em pequenas pistas, objetos fora do lugar, conversas interrompidas, olhares que se desviavam rapidamente. Clara percebeu que o assassinato não havia sido um ato impulsivo. Alguém planejou cada detalhe, e a noite de Ano Novo apenas ofereceu a distração perfeita. Enquanto a família se dividia entre choro, raiva e medo, Clara notou algo ainda mais inquietante. Um bilhete discreto, deixado na mesa próxima à varanda, quase imperceptível entre copos e talheres. Ela se abaixou para pegar e leu rapidamente, sentindo um frio percorrer a espinha. A mensagem era curta, mas carregava ameaça e revelação. O que todos escondem será revelado. Cuidado com quem confia. O bilhete aumentou a tensão. Cada familiar agora se tornava suspeito, e ninguém podia confiar plenamente em ninguém. A investigação improvisada, guiada por olhares atentos e instintos aguçados, transformava a festa em um jogo perigoso de segredos e verdades ocultas. Clara segurou a mão de Ricardo mais uma vez, sussurrando para si mesma que precisavam permanecer unidos, mas sabia que nem todos teriam a mesma sorte. Entre os gritos, as acusações e o medo, uma certeza se instalava. O verdadeiro culpado estava entre eles, e cada ação daquela noite poderia ser decisiva para descobrir a identidade do assassino. A madrugada já envolvia a fazenda com um manto silencioso, mas o clima dentro da casa estava longe de ser tranquilo. A tensão da festa, transformada em caos, ainda pairava sobre todos os presentes. Clara sentia o peso de cada olhar desconfiado, de cada sussurro abafado, como se a própria atmosfera carregasse a história de anos de segredos e mentiras. Ricardo manteve-se ao lado dela, mas até ele parecia abalado. As últimas horas haviam revelado pequenos detalhes que não poderiam mais ser ignorados, gestos, olhares, mensagens trocadas às pressas. Cada familiar carregava dentro de si uma parte da verdade e, como Clara percebeu, alguns estavam dispostos a usar essas informações para proteger a própria pele. No centro da sala, Gabriel enfrentava Augusto com uma expressão que misturava raiva e determinação. "Você acha que pode esconder tudo só porque todos estão distraídos?" disse Gabriel, a voz firme, mas contida. Augusto recuou, mas seu olhar denunciava nervosismo. Pequenas mentiras acumuladas por anos estavam prestes a ser desmascaradas.
Enquanto isso, Clara se aproximou discretamente de Ana, que ainda tremia no canto da varanda. "O que você sabe?" perguntou Clara baixinho. Ana hesitou, mordendo o lábio. Eu vi quando algo foi escondido na noite passada, antes de Helena, antes do que aconteceu. Não sei se deveria contar, mas agora não posso mais guardar." O coração de Clara disparou. Cada informação que surgia parecia tecer uma teia complexa de traições e segredos. Casos escondidos, disputas de herança, ressentimentos antigos que explodiam na hora errada. E no meio disso, a presença de Gabriel ao seu lado trazia uma tensão quase palpável, como se ambos compartilhassem não apenas o medo, mas também algo proibido, impossível de negar. Helena, apesar de estar agora ausente, parecia dominar cada gesto da família mesmo depois da tragédia. Pequenos segredos emergiam, um a um, e Clara compreendeu que a morte dela não tinha sido apenas o fim de uma vida, mas também o início de uma cadeia de revelações que nenhum dos presentes estava preparado para enfrentar. No salão principal, a avó tomou a frente, tentando restabelecer algum senso de ordem. Mas até ela sabia que a verdade, uma vez exposta, não poderia ser contida. "Chegou a hora de cada um assumir suas responsabilidades", disse, a voz firme. E foi nesse momento que Clara percebeu algo ainda mais inquietante: o olhar de Gabriel encontrando o dela, carregado de significado. Havia mais do que medo, havia uma centelha de desejo reprimido, um romance que surgia em meio ao caos, arriscado e proibido. O toque de mãos ao passar entre os convidados, o sorriso contido, o calor de um abraço rápido, pequenos atos que pareciam inocentes, mas carregavam tensão suficiente para transformar aquela noite em algo inesquecível. Enquanto o sol começava a despontar no horizonte, revelando as luzes tênues da fazenda, Clara sabia que a verdade estava quase completa, que cada segredo prestes a ser revelado aproximava todos do momento decisivo. O assassinato, os segredos, os romances ocultos, tudo se conectava de forma perigosa. A festa de Ano Novo, que deveria ser apenas uma celebração, havia se tornado um campo minado de segredos, acusações e paixões proibidas. E a certeza que Clara tinha, enquanto observava cada gesto, cada olhar e cada suspiro, era que a última peça do quebra-cabeça, o responsável pelo assassinato, ainda não havia sido revelado. O silêncio que pairava sobre a fazenda parecia mais pesado do que nunca. A lua, quase cheia, iluminava os campos, mas não conseguia dissipar a escuridão que se enraizara dentro daquelas paredes. Clara, a sobrinha curiosa que não desistia de juntar as peças do quebra-cabeça, caminhava pelos corredores do casarão com o coração acelerado. Faltava pouco para tudo vir à tona. Ela havia encontrado no quarto de Helena uma pasta escondida atrás de roupas antigas. Dentro estavam comprovantes de transferências bancárias vultuosas, documentos falsificados e até cartas não enviadas. Helena estava prestes a desmascarar Augusto, o patriarca poderoso que todos respeitavam, e, pior, Caio, o próprio marido que deveria protegê-la. Clara sentiu as mãos tremerem. Helena não tinha morrido por acaso. A pasta era a chave, mas também a prova de que Caio não era o homem íntegro que sempre fingiu ser. A verdade queimava em suas mãos como fogo. Então, antes que pudesse pensar em como agir, passos pesados ecoaram atrás dela. Clara se virou bruscamente e viu Caio, pálido, os olhos duros como pedra. "Eu sabia que mais cedo ou mais tarde alguém encontraria isso", disse ele, com a voz baixa, quase um sussurro ameaçador. Helena não entendia, não sabia calar. "Você não deveria ter mexido onde não foi chamada." Clara recuou, abraçando os papéis contra o peito. "Então foi você! Você e Augusto! Vocês a mataram!" A mandíbula de Caio se contraiu. "Ela não nos deixou escolha. Helena ia arruinar tudo, destruir nossa família, expor cada detalhe. Você não entende o que estava em jogo."
As lembranças daquela noite vieram como um raio. Helena, determinada, caminhando até o estábulo para ligar a alguém de confiança. Augusto a seguindo de perto, Caio tentando intervir. A discussão que cresceu em desespero. Helena dizendo: "Eu não vou ficar calada, Caio. Você sabe o que ele fez e você também é cúmplice." E então, o momento fatal. Augusto a empurrando com brutalidade, Helena caindo, a cabeça atingindo a pedra úmida junto ao chão de terra. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Caio, em choque, não tentou socorrê-la, apenas ajudou a encobrir tudo, apagando rastros, enterrando a verdade junto com o corpo da esposa. Clara sentiu o estômago se revirar. "Vocês são monstros!" Antes que pudesse correr, Augusto surgiu na porta, o olhar frio, carregando uma arma. "Chega, Clara. Já sabemos o suficiente. E agora você também sabe demais." A jovem percebeu que estava encurralada. O coração martelava no peito, mas ela não seria como Helena, não ficaria em silêncio. Com um movimento rápido, jogou a pasta pela janela aberta, deixando os papéis caírem no jardim iluminado pela lua. O barulho atraiu a atenção de outros empregados que rondavam a casa. O grito de Clara ecoou. "Eles mataram Helena! Eles roubaram a todos!" O caos se instalou. Augusto avançou, mas os passos dos homens da fazenda se aproximaram, correndo em direção ao jardim. Caio hesitou, dividido entre o tio e o peso da verdade que finalmente o esmagava. Augusto, desesperado, tentou fugir, mas foi contido. Caio, por sua vez, caiu de joelhos, como se o peso de meses de silêncio tivesse finalmente quebrado sua alma. A verdade estava exposta. Helena havia morrido porque ousou enfrentar os segredos podres da própria família. A fazenda, símbolo de poder e tradição, agora se tornava palco de desgraça e traição. Clara olhou para o céu, sentindo as lágrimas arderem nos olhos. A justiça viria, mas nada devolveria a vida de Helena. Restava apenas a certeza de que a coragem da tia não seria esquecida. O vento soprou forte naquela noite como se levasse embora os últimos resquícios da mentira. E em meio àquele silêncio carregado, Clara murmurou para si mesma, como uma promessa: "A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Sempre." E assim se encerrava mais uma história que mistura amor, traição e segredos mortais.